Olá, sejam muito bem-vindos à 11ª temporada do Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. E hoje, meus amigos, para a gente retomar aqui as nossas gravações e a nossa temporada, não podia ser mais especial, porque eu vou receber aqui o Vini Ribeiro, que é o CMO da OnFly, e o Vini que já é de casa do GLA há muito tempo, velho. Que prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Mineiro, obrigado pelo convite. Pessoal de casa aí, muito especial estar aqui. Tava falando com o Mineiro agora, que minha entrada no universo de Growth foi justamente pelo Deep Growth, né? Inclusive pro GLA. Animal. Então, muito importante estar aqui. É bem legal estar aqui junto com você. Boa. Cara, vamos lá. Como que eu costumo fazer aqui, já que você é Você sabe como ouvinte, então agora vai ser como entrevistado aqui. Na prática, a gente vai falar sobre 2 grandes assuntos. Eu quero falar de crescimento de OnFly e quero falar do seu crescimento pessoal também, de carreira e tal. Perfeito. Mas vamos começar na OnFly. E antes até da pergunta oficial, dá uma dimensão do que é OnFly, de uns números dela, para a galera entender do que nós vamos falar hoje. Perfeito. A OnFly, para quem não conhece, né, é o GLA é a maior empresa de tecnologia de viagens e despesas corporativas da América Latina. Uhum. Então, a gente unifica toda a experiência que você precisa ter para, desde reservar um hotel, uma passagem aérea, até a parte de reembolso. Então, a gente entendeu que era uma jornada única e a gente unificou. Hoje são mais de 2.500 empresas hoje que utilizam a OnFly. A gente também tem uma operação no México. Legal. E a gente já está transacionando anualmente ali 1,5 bilhões de GMV, de volume transacionado dentro da nossa plataforma, né? É um SaaS-enabled marketplace. Boa. O modelo de vocês na prática você tem a mensalidade do SaaS e você tem o FII em cima das compras de passagens feitas pela plataforma. É isso, né? Na verdade, a gente tem uma mensalidade, né? Diferentemente das agências convencionais, que cada transação você paga um FII, na OnFly você paga uma mensalidade única. Tá. Então, mas hoje 10% da receita vem somente desse MRR, né? Dessa valor de mensalidade, ela é quase com lock-in, porque o cara fica comitado ali. Uhum. Mas hoje, a maior parte da nossa receita da OnFly vem do volume transacionado em cima do take rate, né? E aí a gente tem o TPV que a gente pega ali em cima do cartão corporativo, que hoje a gente disponibiliza legal, também. Que a pessoa usa também. Exato. Show. Beleza. Vini, toda vez que eu gosto muito de entender não só as empresas, mas os mercados dela também, porque isso é muito doido, assim. Eu acho que um grande privilégio que eu tive, não só com o Deep Growth, como no GLA como um todo, é conhecer mercados que eu não fazia a menor ideia que ele existia, não fazia a menor ideia do tamanho dele. E isso eu acho que aumenta o meu repertório também e me ajuda a entender onde estão também as alavancas de crescimento daquelas empresas. Então, antes até de entrar no OnFly, eu acho que na verdade é o proxy ali, me fala do que é esse mercado de viagem corporativa, de um modo geral. O que é o tamanho dele, como ele era servido, não só agora com OnFly e outras empresas de tecnologia que estão entrando, mas o mercado mesmo que vocês estão começando a fazer essa disrupção com tecnologia. Perfeito. O mercado de turismo, né, começando por ali, ele é praticamente 10% de todo o PIB mundial. E você vê que essa proxy ela se repete, né, no longo, quando você começa a entrar dentro dos países, né? E aqui no Brasil não é tão diferente. Legal. E aí, entrando mais dentro do mercado de viagens corporativas, hoje mais ou menos 60%, né, de todas as viagens que acontecem no Brasil são a trabalho. 60? Caramba. Cada 10 pessoas que estão dentro do avião, 6 provavelmente estão ali a trabalho. Uhum. Né? Então, é um mercado que é estimado mais ou menos em 31 bilhões de dólares. Né? No Brasil? No Brasil. Isso, e mais ou menos 9,5 bilhões eles são gastos no destino, então com Uber, com restaurante que você gasta ali. Então, é o que a gente pega hoje, talvez no cartão, ali no cartão corporativo. E o restante a gente pega ali das empresas, da forma que elas viajam. Né? E aí, quando você dá uns passos para trás, né, é um mercado muito tradicional, muito formado por empresas familiares, né, que estão há 50, 40 anos usando tecnologia, sem tecnologia. Sem tecnologia. É um mercado muito analógico, né, feito de forma offline, toda da mesma forma. E é engraçado porque tem uma diferença quando você compara o mercado brasileiro com o mercado americano. Hoje o top player, né, do mundo hoje é a Amex, né, a American Express. Ela tem mais ou menos 12% do market share do mercado americano, né? Então ela
praticamente tá bem à frente adiante. Quando você vem aqui, o top player do Brasil, ele não tem nem 2% de market share. Então, no mercado, apesar de muito tradicional analógico, ele é muito pulverizado. Né? Hoje, a maior parte das empresas ainda compram em OTAs. Então, sites como Decolar, Booking, e depois você pega o reembolso. Imagino que você já deve ter viajado dessa forma. Da minha vida. Não, é se bem que eu tenho 2 histórias da minha vida. Uma é essa dinâmica do reembolso horrorosa, que depois eu quero contar também. E sim, eu acho que essa dinâmica do... Cara, compra aí e manda as notas e reembolso. E aí tem um problema, porque se você olhar dentro das fraudes que acontecem dentro de uma empresa, mais ou menos 20% dessas fraudes acontecem dentro das viagens corporativas. É muito fácil você, às vezes, principalmente de uma viagem internacional, às vezes um recibo que está em outra língua, ou então um táxi que você pega e ele pergunta quanto que você quer que coloque para você reembolsado a mais. Então, isso é muito natural. Até dentro da cultura aqui do Brasil, isso é comum né, de acontecer. E aí, quando você não tem tecnologia, né, você não tem uma tecnologia proprietária, você troca de uma agência, vai para outra, você vê a mesma plataforma que não foi feita para o usuário final, e foi feita ali talvez por agente, pro operador que está ali, você começa a ter alguns problemas, né? Principalmente quando você volta da viagem que você usa o cartão pessoal, né? E você demora para ser reembolsado. Isso se você não tiver perdido a notinha fiscal até então, né? Cara, isso aí vale... Deixa eu contar minha história terrível, então, porque acho que a minha história vale de proxy para a própria OnFly, assim. Eu acho que todo mundo que fez viagem corporativa e teve que guarda-nota, reembolso e tal, já se fudeu. Já perdeu dinheiro nessa história. Só que, engraçado, lá na RD a gente usava... Putz, eu não lembro nem o nome. Na verdade eu lembro, agora me veio o nome, mas não vou falar. Não faz. Nem sei se existe ainda a empresa, sendo bem honesto. Provavelmente existe. Cara, e era tão ruim, mas era tão patético. Os caras têm um trabalho, né? Guardar a nota fiscal. Essencialmente esse é o trabalho. Aí você conversa, manda a nota daqui pra cá e tal, mas essencialmente guardar a nota fiscal. A UX era a parada mais nojenta do mundo e perdi minhas notas fiscais. E, cara, assim, aí uma vez o Rica, que é meu sócio lá do Merlin, ele falou assim, cara, não, velho, não é que a galera é ruim de serviço, é mau caráter mesmo. Não dá pra fazer um produto tão ruim se não for de propósito. E eu acho que minha pergunta dentro desse mercado é, uma vez que você tem players tão old school, você tem uma dinâmica de pouca concorrência, você tem uma dinâmica meio que de um setup feito ali que não muda nunca, né? O relacionamento, o cara tem 15 anos que ele já faz ali. E aí o mercado em si ele se acostuma com uma solução horrorosa. Ele fica até tentando se proteger, né? Então, assim, aqueles incumbentes que a gente chama do mercado, é um mercado, se você comparar até de 2019 até então, que foi quando eu entrei na OnFly até então, eles estão perdendo o mercado. Então, é um mercado que eles não têm essa proxy de crescimento, né? Que a gente hoje enxerga aqui. Pausa nesse episódio maravilhoso pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores e vamos começar pela nossa queridíssima OnFly. Vamos concordar que gestão de viagem e despesa da sua empresa é uma bagunça. Sistema difícil, WhatsApp pra tudo e reembolso do cafezinho virando uma grande novela. Tecnologia de verdade é ter tudo, da reserva à prestação de contas, numa plataforma simples. Com o Fly você resolve a viagem em minutos, reserva, remarca e gerencia tudo sozinho, com milhares de opções de hotéis, voos e carros, tudo dentro da política da empresa, aprovação automática, relatório e despesa auditada por IA, que reduzem a perda de comprovantes e geram até 40% de economia nas viagens. Ainda tem um OnRap, um benefício para colaboradores que transformam viagens a lazer em recompensa. Viagem a trabalho não precisa dar trabalho. É hora de levar um Fly para sua empresa. Simplifique, vá de um Fly. Nosso segundo patrocinador é a Minimal Club, nossos parceiros aqui no GLA. A Minimal é referência em roupas masculinas que combinam qualidade premium com design minimalista. As camisetas da Minimal não encolhem, não desbotam e não dão aquelas bolinhas chatas. São feitas para durar até 4 vezes mais que as camisetas tradicionais. E tem um detalhe importante. A Minimal também tem solução para empresas. Inclusive, todas as camisetas e moletons que a gente usa aqui no GLA como prêmio para a comunidade e para o time são da Minimal, inclusive essa aqui.
Se for comprar para você no e-commerce, use o cupom DGPodcast para ganhar 15% de desconto. E se quiser para sua empresa, entre em contato pelo link aqui na descrição. E agora o terceiro patrocinador, que somos nós mesmos, né? O GLA é uma escola de marketing growth que transforma profissionais ambiciosos em líderes estratégicos e caros. No nosso produto de plataforma e comunidade, você desenvolve as 6 habilidades mais disputadas no mercado, como inteligência analítica, arquitetura de canais de aquisição, gestão de time de alta performance e várias outras. Aqui você aprende a gerar crescimento eficiente, conectar os resultados de marketing growth com o negócio e se tornar um profissional disputado pelas empresas. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para saber como se tornar um líder estratégico e caro. Você entende que... a minha visão de fora, pelo menos, assim, é que os mercados eles são meio que disruptados um por vez, assim, né? Então teve dos bancos, e aí o Nubank se torna vamos falar, o líder nessa parada. Não necessariamente o primeiro, mas um que faz uma disrupção grande. Aí você começa as HR Techs, que começam Gup, Solids, aí Tangerino, que eu acho que a Solids comprou, coisa assim. Depois, aí chegando perto, a gente vai para o mundo dos benefícios corporativos, então vem Swile, Caju, Flash, e me deu a sensação que o que está acontecendo, sei lá, nos últimos 3, 4 anos, talvez até pós-pandemia, não que começou pós-pandemia, mas eu acho que pelo menos o movimento que eu estou vendo é pós-pandemia, esse mercado, tanto de viagem corporativa quanto de despesa, gestão de despesa, reembolso e tal. É isso que está acontecendo agora nesse mercado. É isso. Exatamente. E é engraçado porque, inclusive, Bill Gates falou que esse mercado iria sumir. Durante a pandemia, foi uma das previsões que ele trouxe. A OnFly quase morreu na pandemia. Eu fui uma das pessoas que saiu, para quem não sabe, até já dando um spoiler. Antecipando, eu comecei minha carreira em marketing, num estágio ali na OnFly, fui uma das primeiras pessoas. E fui uma das pessoas que deixou a OnFly na pandemia. A OnFly quase morreu, ficaram 3 pessoas. Só que houve um movimento inverso, né, ali de digitalização, né, desse mercado. Então, as empresas, além de se digitalizarem mais, o mercado todo se digitalizar, também, para cobrir essas ineficiências, também teve uma supervalorização do contato físico. Então, a partir do momento que você viaja ali para até fazer uma venda, né, um dos maiores motores de viagens corporativas no Brasil são vendas e eventos, você tem uma eficiência maior. Então, eu lembro claramente do Marcelo falar, né, Marcelo, o CEO da OnFly, ele fala que no momento de que ele estava procurando um fundo de investimento, tiveram alguns fundos que ele fez algumas reuniões online e outros fundos que visitaram ele. E os fundos que visitaram foram não necessariamente talvez seriam os melhores, mas ele criou uma relação muito melhor. Né? Exatamente. Então, e principalmente em vendas de alto ticket, né, que é algo que a gente conversa muito hoje em dia, isso tende a crescer e ser decisivo dentro do processo da jornada de compra. Quando você fala isso, Vini, eu acho que teve um outro fator, talvez, aí que pegou bem, porque timing é um negócio muito importante, né, no fim das contas. Por uma grande coincidência, eu vou dar uma palestra hoje no Adapta Summit. E aí vou falar das habilidades do marketing nessa era de AI. E aí eu peguei parte de um conteúdo que eu já tinha feito para encaixar nessa narrativa. E eu falo que a gente teve 3 grandes ondas no marketing, né? A gente teve uma onda mais publicitária ali, anos 70, 90. Depois a gente tem uma onda de growth muito explosiva, onde o termo growth nasce, onde vem marketing digital e tal, que é meio que o crescimento a qualquer custo. E aí, em 2021, a gente teve o episódio, não o episódio, mas o período na nossa janela startupeira, chamada de o inverno das startups, onde começou a ter muito layoff e tal, e os fundos também começaram a olhar para crescimento eficiente. Sim. Então, vocês ressurgem das cinzas ali pós-pandemia num momento que está se buscando eficiência e vocês entregam exatamente eficiência. Exatamente. Né? Não só uma economia propriamente dita, mas, cara, você conseguir ver com o que você está gastando, você escolher onde você corta, você ter dimensão dessas coisas. Faz sentido esse timing aí? Total. E eu vou fazer até dois complementos que você trouxe.
Primeiro é que a parte de viagem e despesa tem algumas empresas que ocupam a segunda ou a terceira linha da DRE. Né? Então, é algo... E quando a gente está falando, eu falei de fraude, aqui é algo que os CFOs, né, o time financeiro, deveriam olhar bastante. E tem outro ponto, trazendo mais um pouco o nível de estratégia ali, de marketing. A partir mais ou menos do ano passado, a gente começou a olhar os fundos de investimento como personas, como públicos-alvos da nossa estratégia. Porque hoje a gente tem mais ou menos 18% de todo o mercado de tecnologia do Brasil utiliza OnFly. Então, a gente tem muita sinergia, né? Então, até dentro da nossa SLA, a gente olha muito para... A gente nasceu para SMB e a gente, depois de um tempo, começou a vender para grandes empresas. E a gente olha muito o nível de SLA, o nível de maturidade digital. É algo que a gente passou a olhar, principalmente nesses últimos tempos aqui. Porque é mais fácil vender. Então, uma PicPay hoje, ela já começou a olhar, quando abriu um bid ali para as viagens, uma Traveltech. Não queria olhar uma agência tradicional. Porque o nível de maturidade digital dela é muito maior do que, talvez, um banco tradicional. Perfeito. Então, esse é um fator mega importante. E quando você olha para os fundos de investimento ali, você tem uma cobrança, principalmente depois desse inverno das startups, algo mais top-down. Né? Então, geralmente, o C-Level, né? o CEO está servindo ao fundo de investimento, né? Que está ali, e aí o fundo de investimento está cobrando a eficiência. Então, a partir do momento que você começa a gerar valor, aparecer para esses fundos ali, a gente começou a ver algo mais em cascata ali. Legal. Vai tubando todo mundo. Exato. E isso foi um fator até decisivo ali para a nossa última rodada, a Série B. Foi bem legal, porque mesmo com a gente não procurando fundos, alguns fundos começaram a chegar ali para o OnFly. Então, foi uma questão de posicionamento, né, e gerar valor pela marca também. Boa. Eu já chego na marca, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Eu quero dividir o crescimento do OnFly em dois momentos. Que é o pandemia até essa última rodada e dessa última rodada para frente, sendo que a gente pega um pouco, inclusive, das campanhas que vocês começaram a fazer, e aí eu quero falar sobre branding no segundo momento. Mas como que o OnFly, na prática, cresce? Tipo, beleza, começamos a sair ali no fim de 21, talvez do pandemia mais forte. E aí, como que vocês voltam e ficam grandes? Eu acho que talvez seja interessante até a gente trazer um pouco antes da pandemia, tá bom. Porque os early adopters ali que usavam o OnFly, eu lembro claramente que a gente se posicionava, a gente foi para o case, a startup número 1, a Traveltech número 1 das startups, das empresas de tecnologia. E o mais engraçado que foram as primeiras empresas a pararem de viajar. Todo mundo aderiu. Foram os early adopters do Teams, do Google Meet ali também. Então, quando viu 99% da receita parar ali no meio da pandemia, não tinha mais cliente, não tinha mais receita. Então, a proposta ali foi, depois de um tempo, né, a gente viu que algumas empresas não pararam de viajar por conta da natureza do negócio. Então, agronegócio, construção civil, você não faz uma mensuração de solo pelo Google Meet. Então, você precisa viajar, né? Certamente menos volume, mas não parava. Então, a gente adaptou tanto o produto para as necessidades desses setores mais tradicionais ali e também o nosso ICP dentro daquele momento. E aí, a gente voltou, né, a vender. Né? A OnFly é uma empresa sales-led, a gente tem mais ou menos hoje 750 pessoas, das 750, 200 estão ali no time de marketing e vendas. Perfeito. Então, a maior composição do nosso time é tecnologia e vendas. Então, a gente fez essa mudança. A partir disso, né, ali, acho que os principais canais até então era outbound. Então, muita prospecção fria ali, principalmente para esse tipo de empresa. Depois de um tempo, né, a gente começou a entender que buscar algumas outras alavancas. Então, naturalmente, mídia paga, eventos, aquele playbook mais tradicional B2B, né, assessoria de imprensa, né, para posicionamento. E depois de um tempo, né, acho que principalmente último ano de 2024 até 2025, a gente começou a entender marca como uma grande alavanca de crescimento. Né? Porque você não acorda de um dia para o outro pensando em trocar de agência de viagem. Então, a gente já entendeu então, que a gente tinha um objetivo de mudar um comportamento. Só uma dúvida aqui, Vini. Quando você fala isso, vocês entendem também que tem parte do... Porque assim, vamos lá, acho que tem dois problemas. Um é, você não pensa em mudar, ou o outro, você até pensa em mudar, mas dá trabalho mudar.
Sim. Isso existe também? Existe. Tá A troca de uma agência hoje é muito parecida, principalmente conforme você vai escalando o nível da empresa, é parecido com a troca de um CRM, de um RP, é chato, é custoso, deixa cicatrizes. Então, a gente tem até um time de implementação, né, para ajudar principalmente essas grandes empresas. Geralmente o cara pequeno, ele é mais self-service, ele é mais rápido, só que conforme você vai crescendo ali, o tamanho da empresa é mais política, é mais especialização. Um monte de setup de política. Fluxo também, de aprovação, integração. Então, isso vai deixando um processo um pouco mais demorado. Acho que no nosso grupo lá a gente tá falando da Hotmart, por exemplo, que foi, sei lá, 5 meses, 6 meses o processo, né? Que doideira. Exatamente. E a gente tem até dentro da nossa cohort, falando até do nosso modelo de negócio, para mim, eu preciso fazer a meta do ano. A gente olha muito para a GMV como nosso North Star. Todo o meu funil no Q1 e no Q2. Eu sei se eu vou bater meta se eu fizer bem meu primeiro e segundo semestre. Porque essas empresas vão cohortando. Essas empresas, geralmente, a gente tem uma proxy de mais ou menos 20%, 40%, 60%, 80%. Né? A gente considera 80% uma empresa de rampada. Ela só vai fazer isso no quarto, quinto mês. Então, principalmente se ela for uma conta mais enterprise, justamente por conta dessas políticas. Então, eu preciso... Né, para antecipar, exatamente porque a minha meta ela vai acumulando ali em GMV. Deixa eu também te interromper de novo, tá? Eu já vou avisar. Vai ser um monte de... É aí que eu falo que por isso que o marketing, growth principalmente, ele não pode ficar preocupado só com técnica, porque se você não entende o jogo do negócio, às vezes é isso, você vai ter que fazer uma dinâmica de orçamento do ano que puxa muito mais o orçamento com um período, que antecipa um monte de coisa, porque senão se você às vezes vai num playbook como se fosse um e-commerce, dando um exemplo aqui, onde você tem uma venda mais transacional, mais imediata, bota recurso, volta. Se não é assim, cara, você tem que entender o jogo financeiro, tem que entender o jogo lá com vendas, tem que entender o jogo com implementação. Porque se a implementação não está fazendo bem o trabalho, atrapalha a sua meta. Total. Né? E é onde eu bato lá. Falei, galera, por que essa empresa aqui não rampou? O que está acontecendo? Né? E a gente começa a analisar por segmento. Será que está algum segmento que é mais difícil implantar? Né? E a gente vira a tática, né? E a estratégia como um todo. Mas é um ponto até importante que você falou sobre conhecer o negócio. Hoje o nosso churn e aí torna, falar até do nosso maior desafio. Nosso maior desafio hoje é a aquisição. Eu falei um pouco do mercado, como que ele é pulverizado, então o pessoal fala, vocês estão grandes, né? Não, cara, a gente está só no início, tem uma avenida de crescimento ainda pela frente, principalmente quando se trata de internacionalização, né? Agora iniciando, falando de México, mas nossa retenção, lock-in, ele é muito alta, nosso churn anual é por volta de 1%. Né? Então, depois que a empresa entra, você falou da diferença do e-commerce, né? Do B2B você tem uma fidelidade muito alta. Como falei, você não acorde de um dia para o outro pensando em trocar de agência. Perfeito. Principalmente quando você está falando de um modelo, né, que durante anos é feito da mesma forma. Então, a gente está falando de uma mudança de comportamento. E quando eu trago para o OnFly, eu estou falando de uma categoria de mercado. Né? Aí, para o Danford fala que é a coisa mais difícil, talvez mais estúpida que você pode fazer. Mas é necessário. Então, a gente ali do lado mais da comunicação, a gente tenta mais evidenciar a dor, fala quão horrível é essa experiência, né? Você mesmo trouxe, como era aí na RD, do que falar que a grama da OnFly é mais verde. Sim. Então, tudo isso, a gente tem que olhar isso quase como um loop mesmo. Boa, então, voltando aqui antes da minha interrupção, né? Quando a gente está falando de crescimento, então a gente está falando desde um momento onde você tem que ajustar a persona para caber num momento do mundo ali. Depois você começa a entender essa lógica já de marca desde o início, porque as pessoas elas não necessariamente pensam nisso imediatamente, e batendo principalmente na merda que é a experiência como um todo da categoria. E você... Então, na prática, o seu jogo aqui marca e produto estão de mão dadas com você, senão não funciona. Exatamente. E se você até olhar nas buscas ali por agência de viagens corporativas ou plataforma, pelos problemas ali, é um volume muito baixo, muito baixo. Então, isso só evidencia, mais uma vez, né, que a marca é uma grande alavanca. Né? Se você olhar todas as empresas concorrentes, desde as mais tradicionais até as empresas de tecnologia mais modernas, hoje o volume de busca por todas essas marcas é infinitamente maior. Boa.
Mas vamos lá, então, falando ainda do crescimento até a rodada, porque as rodadas já estavam bem grandes, né, na prática, já estavam com um crescimento bem tracionado. O que teve mais aqui nesse processo do pós-pandemia até início de 25, vamos dizer assim? A gente voltou a escalar, né? Talvez pelos meios mais tradicionais, depois de mudar o produto, fazer algumas adaptações, a gente nasceu muito bem, resolveu muito bem a parte de travel. Então, resolver, cara, beleza, a gente olhou, já tinha algumas empresas que faziam parte de despesas muito bem, né, dentro do mercado, quando a gente olhava. Só que aí, quando a gente olhava o take rate, então a fatia que ficava com cada negócio, o take rate de uma fintech, da parte de despesa que você pega no TPV, é muito menor. O interchange ali de 1%, 2% no máximo, quando você é bem eficiente. Quando você vai para o travel ali, esse take rate ele gira em torno de 10%, 15%, dependendo do produto. Só que qual que é o problema? Qual que é a bucha aqui? A barreira de entrada em tecnologia no mercado de turismo é muito alta. Eu lembro claramente quando no início da OnFly, a gente tinha que crawlear em vários sites ali, porque as agências, as companhias aéreas, não abriam a API delas para a gente colocar dentro da nossa plataforma. Então, a gente recebeu muito não. Então, a gente teve que buscar alguns mecanismos, e para todo mundo hoje ainda é assim. Né? A gente está falando hoje, a OnFly já é a maior agência hoje da Latam via NDC, que é uma nova tecnologia que permite você ser mais ágil, mais rápido, não vou entrar tanto dentro disso, mas qualquer player que tenta entrar hoje no mercado de travel ainda vai ter muita barreira. Então a gente decidiu ser muito bom naquilo ali, e aí depois da pandemia a gente começou a olhar para a parte de expense, né? Dentro da mesma jornada, a gente já tinha alguns pontos, só que, sendo muito sincero, era muito ruim. E aí a gente decidiu melhorar como um ativo de retenção. Então tem muitas empresas que hoje que entram pela parte de viagens, usando Fly, depois começam a parte de expense. Porque depois que o cara que está dentro de expense está tudo integrado ali, ainda é muito mais chato, né, dele trocar de agência. Então acho que foi um grande diferencial, né, e também a gente começar a olhar para contas maiores. Né? Então a gente começou a ter uma Heinz como cliente, uma PicPay, agora uma Madeira, uma Faber-Castell, começaram a entrar outras contas, e aí a gente criou uma solução, né, para grandes empresas, porque a gente entendeu que o jogo era diferente. Né? Lá atrás a gente nasceu para SMB, a gente viu que esse mercado era mal atendido, ou você era mal atendido por uma agência tradicional, ou você comprava sozinho. Né? E aí, depois que a gente gerou muito valor para isso, a gente começou a entender que esses tipos de empresas maiores precisavam de um grau de personalização maior, né, de um atendimento mais dedicado, né, e aí a gente começa a mudar até a nossa estratégia de go-to-market para esse tipo de empresa. Você falou ali atrás um pouco da história do comportamento, propriamente dito, né? O que vocês fizeram para começar a mexer nisso? Como que você bateu na ineficiência? Como que bateu... E o que é a promessa, no fim das contas, de vocês? Né? Cara, é uma boa pergunta, mas sendo muito sincero, a gente tentou fazer o máximo de barulho e incomodar possível, assim. Sabe, aquele ditado, fale bem ou fale mais, fale de mim. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Hoje é difícil alguém que está dentro desse universo de viagens corporativas não conhecer a OnFly, né? Talvez quem está ali dentro do universo de facilities, compras, financeiros hoje já é familiarizado ali com a marca, talvez ainda não tenha experimentado a solução, mas minimamente já conhece, né, a proposta de valor. E a gente começou a bater justamente nessas ineficiências, nos modelos que existiam algumas desculpas, às vezes que o mercado falava, isso aí não precisa, né? Cartão, mesma solução, tecnologia proprietária, isso aqui eu faço. Então, o pessoal falava muito que o atendimento o mercado de turismo era um mercado muito de serviço, né? E realmente, de fato, principalmente quando vai em conta. Só que não quer dizer que você não pode colocar a tecnologia. E talvez a ignorância ali dos founders, né, que eram outsiders, que sofriam isso no dia a dia, que olharam para esse mercado, cara, não é possível... Que não tem um jeito melhor de fazer isso. Não tem um jeito melhor, né? E aí, quando você olhava, você compra as coisas no Mercado Livre hoje, na Shopee, na Amazon, né? E quando você olhava ali para o mercado de viagem, até hoje, você precisa pegar um telefone para cancelar uma reserva. Preencher uma ficha quando você chega num hotel para você entrar dentro do seu quarto.
fazer o check-in. É bizarro. Tem muita ineficiência ainda, mas onde tem ineficiência tem oportunidade. Talvez essa ignorância tenha sido um fator muito legal, porque quando você acha que é uma coisa impossível, você não sabe que uma coisa é impossível, você vai lá e faz. Aí manda bala. Então, acredito que essa ignorância tenha sido um fator e ter feito muito barulho, né? A gente ia para a Praça 7, levantava cartaz, batia algumas campanhas de uma forma mais agressiva, e a gente vem utilizando desde os princípios do humor como um grande ativo ali para comunicação. Cara, você chegou sem combinar no ponto que eu ia chegar, que era exatamente essa junção de marca e performance, né? Um ajudando o outro, e principalmente essa quebra do boring do corporativo. Eu acho que vale a pena, Vini, você trazer o racional mesmo, porque eu acho que eu olhando de fora, pelo menos, me soa muito como esse aqui é um ponto muito único nesse mercado como um todo, e é acho que uma briga que vocês escolheram comprar de uma forma muito corajosa e cedo, né? Querendo ou não, essa disrupção ela ainda está muito cedo no mercado. Então, eu queria te ouvir aí, mas dentro dessa resposta eu queria ouvir a parte do cagaço também, não só a beleza da historinha final, não, tá? Então, eu acho que, pra quem não sabe, o Mineiro tá falando aqui da nossa mais recente campanha, né, que a gente lançou com... pode ter tido outros cagaços antes também. Tiveram vários, até conectando com minha carreira, vários, diariamente. No Fly, a gente brinca que a gente faz várias coisas pela primeira vez, várias vezes, né? E uma delas foi... A gente teve medo. Muitas vezes, quando a gente está falando de mercado corporativo, a gente olha para todos os players, das empresas de tecnologia, você vai ver os criativos, faz uma análise de todos os criativos, é tudo igual. Tanto a proposta de valor, a identidade visual, a comunicação, tudo é muito parecido, sabe? Banco de imagem, agora com IA também. Então, a gente olhou, beleza, como que eu posso ser mais original e talvez fazer um pouco, voltando à questão de fazer mais barulho, para isso. E a gente entendeu que o humor era a melhor forma da gente mudar, fazer uma mudança de comportamento. Às vezes você nem conheceria um fly, não conheceria a proposta, mas você iria rir, né? E teria uma conexão emocional, né? E tem vários estudos que mostram que a conexão emocional, anúncio com a conexão emocional, você tem 6 vezes mais penetração e aumento de market share do que anúncios puramente ali racionais. Então, só disso já era um diferencial competitivo bem legal. Esses novos entrantes, ou até eles, os incumbentes, poderiam até copiar em algum momento o nosso produto, mas eu já teria a marca ali como um grande ativo diferencial competitivo. E aí, a Unfly ela é uma marca, diferentemente dos outros, né, das tradicionais, é uma empresa nativa digital. Então, naturalmente, para onde que a gente foi primeiro? Para os canais digitais, exatamente. Então, e a gente começou a entender, mesmo naquela época, sem um modelo de mensuração um pouco mais apurado, que se eu dobrasse meu investimento no Google, eu não dobraria meu resultado, né? A lei dos rendimentos decrescentes. A gente estava enxergando isso dentro dos nossos canais. Então, a gente já estava fazendo aquele playbook B2B dentro dos nossos canais. E aí, o humor já foi um grande ativo diferencial ali, mas ainda não era suficiente. Principalmente quando a gente colocou dentro do modelo estatístico, a gente viu que a gente estava atingindo a curva de saturação máxima ali nos nossos canais. Então, eu precisei olhar, ou estilingava essa curva, né, por meio de um criativo, ou eu começava a olhar para outros canais. E aí a gente começou a fazer os dois. Sendo bem transparente aqui. E aí a gente começou... eu falei um pouco do mercado, como ele é pulverizado. A gente não tem nem 2% desse mercado ainda, então tem uma avenida de crescimento. Então a gente entendeu, cara, eu preciso sair na frente de todos os outros. E para isso eu vou para canais que naturalmente eu não estaria, né, que, principalmente uma marca B2B. Então, hoje, quando a gente colocou dentro do nosso modelo, Out of Home é um dos nossos principais canais, mas uma grande surpresa, e aí talvez até de um princípio, uma cultura de tomar risco, de coragem, aqui a gente trouxe influenciadores de humor, de alcance, como o nosso principal canal de incrementalidade, né, na parte de geração de demanda. E aí a gente começou a ver que esses canais de alcance de mídia... O Out of Home mais tradicional.
Em aeroporto. Em aeroporto, tá. Exatamente. Eu vejo todos, inclusive. Eu falei, né? Se cada 10 pessoas no Brasil estão viajando, 6 estão a trabalho, então eu tô chegando ali na ponta para esses caras, né? Perfeito. E é até legal, porque hoje eu vejo algumas empresas, alguns tomadores de decisão, pessoas de RH, facilities, falaram, cara, o meu CFO tá me cobrando, por que eu não tô conversando com vocês? Então vem uma cobrança externa, não tanto bottom-up quanto top-down também. Legal. E aí a gente linkou, a gente mudou o CTA, em vez de agende uma demonstração, leve on-fly para sua empresa. Você vai se tornar a pessoa mais amada. Tipo uma pessoa PJ conseguir um vale saúde, vale alimentação ali. Então a gente fez a mesma analogia. Você que passava perrengue viajando, provavelmente você amasse seu colega que colocaria on-fly hoje na sua empresa. E a gente começou a bonificar com até um produto complementar, que hoje é um rap. Que, sendo muito simples aqui, é como se fosse o Gympass das viagens. Então, você consegue viajar a lazer, ali, dar crédito para o seu time, se ele atingir meta, para ele viajar como ele quiser nas férias dele. Então, quase como benefício, entra como viagem como benefício. Então, é uma outra categoria que a gente colocou dentro do nosso ecossistema. Perfeito. E aí, a gente linkou... voltando para o influencer. E aí, voltando para o influencer, né? Por que a gente... Eu falei de um rap aqui, do influencer. Porque a gente linkou quase com um member get member ali, conectando para o viajante, que eu estava chegando ali dele na ponta ali, para ele me levar ao tomador de decisão. Beleza, se a sua empresa fechar ali com o Fly, eu te dou 1.000 pila para você viajar no rap. Então, essa foi a nossa estratégia. A gente começou, beleza, vamos olhar os nossos influenciadores aqui, já estamos indo pelo humor há muito tempo, e aí a gente viu que dentro do nosso modelo estatístico isso se estilingou de uma forma absurda. Basicamente, em abril, que foi quando a gente iniciou essa estratégia, a gente fez todo o Q1, todo o primeiro trimestre em apenas um mês. Né? E isso foi olhando alguns dados, né, que eu tinha falado que a Out of Home era até então o nosso principal canal de incrementalidade. Eu vi que quando a gente testou um Jorginho, a gente testou um Burrão, ali ele estava quase que batendo de frente. Então, a gente tomou um risco, né, eu não tinha tanta incerteza, mas eu diminui minha incerteza ali. E aí a gente começou a ver que esses canais de alcance, tanto influenciadores, Out of Home, eram fundamentais ali para a minha geração de demanda. E aí... Ô, Vini, deixa eu te interromper de novo. Mas é porque eu sou bem ignorante aqui. Eu gosto de... Eu acho que vale a pena você explicar quando você fala do modelo estatístico. O que você olha? O que é isso? Me explica. Você usa uma ferramenta para isso? Eu uso uma ferramenta, fazendo Java aqui, a galera da Uncover vem nos apoiando muito. Inclusive, semana a gente deve gravar um podcast contando um pouco sobre isso. Mas a pergunta que eu mais recebia era se o meu investimento em Out of Home dava retorno. Perfeito. É a pergunta blasé que eu mais recebo, né, até hoje. E aí... Tem que gravar com o Daniel aqui, inclusive. Papo legal. O Daniel é um cara muito massa pra você trazer. E aí, até então, assim, Out of Home era um elemento de fé, baseado nessa estatística externa que eu tinha trazido até então. Tem lógica, mas ainda assim você não tinha Não era tão nada mensurável. Perfeito. Né? E a gente já tinha entendido ali que marca era uma grande alavanca. Né? E então, o nosso comportamento... A gente até viu, quando a gente colocou, para quem não entende, conhece ali o MMM, o Mixed Model Marketing, ele é basicamente uma correlação entre investimento e geração de demanda, onde você isola algumas variáveis externas e você começa, com base nos seus dados históricos, a entender qual o efeito, né? E principalmente uma jornada B2B, isso é muito importante, porque você começa a entender menos qual que é a origem de cada lead, e aí eu pergunto quanto que cada canal me ajuda dentro dessa jornada. Perfeito. E aí a gente viu que até então a Out of Home era o principal, né? Até quando a gente não tinha influenciador. Perfeito. E aí eu acho que tá explicado isso, tá claro. E teve um outro ponto muito interessante, que a gente viu que 70% do nosso comportamento, né, de geração de demanda era basal. Então, era um efeito de marca. Né? Então, ali, modelo de estatística, além do que a gente tinha visto dos dados, no Google Ads ali, isso mostrou pra gente também. E aí, como marca nativa digital, eu atingindo o ponto máximo de saturação, né, de cada canal, que é o que eu estou buscando hoje, dentro de uma marca que está em constante crescimento, que é a Caixa, para atingir essa saturação, eu precisava ir para outros canais. E aí a gente entendeu que fazia sentido uma estratégia de alcance, uma campanha de marca, né? E a gente começou a ir para outros canais, principalmente offline, e um deles foi a televisão,
né? A gente lançou uma campanha agora com a Ingrid Guimarães e outros artistas na TV, que é uma campanha semestral, né? A gente deve perdurar isso alguns tempos, porque a gente começou a, inclusive, ver que os nossos concorrentes passaram a copiar nossa comunicação, tentar chegar um pouco mais próximo ali do humor, chegar nos mesmos influenciadores. Tem o caso de concorrente nosso que espera hoje a gente fechar uma cota, espera a gente selecionar o nosso mapa para pegar de frente. Né? Então, isso é muito natural. Mas a gente quer sempre ser esse first mover, tanto em produto, estratégia, internacionalização, marca, porque o second mover, talvez, eu espero que um dia ele seja relevante. Essa é a nossa ideia. E aí fez mais sentido uma estratégia de eu pegar um público frio, de eu pegar um mercado que às vezes não está preparado para compra, de eu causar uma mudança de comportamento, eu pegar um público às vezes que não está preparado. Então, ir para um canal de alcance onde eu, com o aporte, né, eu estando mais investido, eu aceito uma dispersão maior em prol do meu crescimento e olhando para a receita e construção de marca ao longo dos próximos anos. E aí, a partir do momento que você tiver um problema com a sua agência de viagem, eu quero que você lembre de OnFly. É um jogo... É aí que o povo de branding, apesar de eu ser muito amigo deles, é aí que vem a tal da frase do efeito de longo prazo da marca. E que eu sei que eles também querem não ficar com esse estigma, porque isso muitas vezes atrapalha os investimentos, porque parece que não tem um efeito de curto prazo também. Mas a mensagem é, cara, eu entendo que um produto complexo, uma troca, muitas vezes vai ter um contrato associado, o cara, mesmo que ele quiser muito, ele não vai trocar nos próximos, sei lá, 3 ou 6 meses. Então, aí que vem essa história de, cara, eu preciso ter essa marca presente, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar um momento que essa discussão vai aparecer na empresa e eu preciso entrar na briga. Sim. Aí, cara, se você vai perder uma negociação ou não, aí é um outro problema, né? Seja de preço, seja de oferta, seja de próprio vendedor, proposta de valor. Beleza, esse é um outro problema. Mas o seu trabalho aqui como marketing é, cara, quando alguém começar a ter essa discussão, eu preciso estar nessa mesa aí. Aí facilitar até a vida de quem está prospectando, fazendo uma prospecção fria, né? Então você compra de quem você conhece. Então eu vou aumentar minha taxa de conversão, vou diminuir o ciclo de venda. Então esse efeito a gente vê dentro de uma construção de marca. E falando do mercado de viagem específico, um bid de viagem corporativa e troca de agência, ele acontece em média de cada 2 a 3 anos. Então... Você tem uma janela ali. Tem uma janela, exatamente. Boa. Uma pergunta, se você ou não quiser responder ou entrar em detalhe, tudo bem. Mas por que internacionalização se tá arriscando Eu adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Cara, vamos lá. Quando a gente fala da maior empresa da América Latina, quem é? Não sei. Mercado Livre. Tá. A maior empresa de viagem. Uma empresa... Empresa, tá. Vamos trazer para viagens. Maior empresa da América Latina de viagens. Decolar? Decolar. É uma empresa argentina. Argentina, né? Cara, é um caminho quase natural. Assim, o Marcelo, ele até escreveu um artigo recentemente, né, na época do negócio, falando sobre que o Brasil precisa parar de ser apenas um exportador de commodity. Né? Se você hoje produz café ou soja, você internacionalizar e exportar sua mercadoria, é quase todo mundo bate palma. Agora, se você é uma empresa de tecnologia, o pessoal fala, não, cara, o mercado brasileiro é muito, muito grande. Né? Só que quando a gente entra uma empresa, um outsider aqui, a gente fica tentando se proteger. E quando a gente vê uma história de empresas de tecnologia que fizeram isso, uma Vetex da vida, uma Vetex tem hoje 50% da receita dela é internacional, é dolarizada. Né? E tem até um efeito da moeda ali que já tem um impacto muito importante na receita. Né? A Hotmart, Gympass, o Hub, Blip, todas as empresas são empresas que se internacionalizaram. Né? E eu acredito que o Brasil ele tem muita particularidade ali, que talvez é um diferencial competitivo para quem está aqui. Mas quando a gente vai para fora, a gente também consegue mudar o jogo. Recentemente, acho que se não me engano, essa semana, bombou uma empresa uma fintech americana que está simplesmente parcelando as compras do pessoal lá dos Estados Unidos. Algo que a gente faz cultural 200 anos aqui. Então a gente entendeu que quem dominar o mercado, né, da América Latina, o Brasil vai dominar o mercado da América Latina e a gente, mais uma vez, quer ser esse first mover. Então, nos próximos anos, a gente pretende acelerar. A gente abriu o México esse ano,
Nossa próxima mudança a gente quer acelerar ali nossa entrada, então teve uma adaptação muito cultural, um mercado que está 5 anos atrás aqui do Brasil, então muita filipeta ali, para você abrir uma conta no banco é mais de 6 meses, então muita notinha, isso é muito comum ali, e a gente deve abrir para outros países como Colômbia, Chile, Argentina também, deve ser o nosso próprio movimento, e até a ideia, o propósito da OnFly é ser global. Né? E eu gosto muito, assim, falando até pessoalmente disso, de sonhar grande, porque sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então... sonhar dá o mesmo trabalho, executar esse sonho não dá não. A diferença é a execução. Né? E o pessoal, quando olhava lá atrás, né, o Fly, assim, o pessoal falava que se a gente conseguisse o que a gente é 2% hoje, já era pra gente comemorar. Né? Mas eu acho que tem uma questão de propósito muito interessante aqui, tanto quando a gente olha outros players que fizeram isso, quando a gente olha outros movimentos. Se você fazer o inverso, né, o mercado americano é muito maior do que o do Brasil. E mesmo assim, o movimento de internacionalização para eles é muito maior. Então, acredito que tem um lance cultural nosso aqui que a gente quer ajudar a mudar, fazer essa mudança de mindset também. Muito bom. Vini, eu acho que dava para eu ficar falando mais desse assunto como um todo, porque... Não só a parada da marca, não só agressividade, não só internacionalização, mas eu não quero deixar de falar de um outro assunto que tem a ver com crescimento também, que é da sua carreira propriamente dita, porque eu acho que o nosso público aqui, acho que ele se interessa bem pelos dois assuntos. Então, eu vou ter que parar o nosso papo OnFly e vir pro papo carreira do Vini. E aqui eu acho que tem um negócio interessante que era a sua... Acho que a gente pode começar da sua meta pessoal. E eu acho que na verdade, a sua meta é a sua história pessoal. Aí eu acho que vale a pena você contar dela, porque daqui vão surgir algumas perguntas também. Claro. Então, eu sou... Assim como o OnFly, eu também sou um outsider no mercado de marketing. Né? Eu vim do turismo. Mas o que eu antes acreditava que fosse talvez a minha maior dificuldade, minha barreira, tornei isso como uma das principais alavancas. Porque hoje, talvez, minha principal diferencial hoje como profissional é ter um olhar muito sistêmico. Eu sou muito fácil em conectar vários pontos sem deixar as petecas caírem. Né? Então, fazer essa conexão para mim é muito fácil e até como um elemento de criatividade também, que eu acho que foi fundamental até então. E aí, quando você vai para o turismo ali, você precisa ter um olhar muito holístico, porque qualquer coisa afeta o turismo, né? Desde um impacto ambiental, uma mudança econômica, política, uma doença como a Covid, o turismo é o primeiro a sentir. Então, você precisa criar esse efeito holístico, né? E durante a universidade na UFMG, eu tive esse olhar e eu fiz uma formação complementar em marketing. Então, eu fiz meio que o caminho inverso. E aí me perguntava, por que eu devo contratar você ao invés de um estudante de publicidade e administração? Porque eu falava, justamente por eu ser diferente deles. Então, eu transformei isso. E aí, quando eu entrei na OnFly, propriamente, eu já tinha passado por algumas experiências, tanto como recepcionista de hotel, passei um tempo ali na Max Milhas também, no atendimento, trabalhei 2 semanas como camareiro de hotel também. E quando eu entrei ali na OnFly, eu sentei ali com o Marcelo. O Marcelo foi o meu mentor, fui pupilo dele. E aí era Vinícius S.A., fazia tudo. Então a OnFly foi uma escola ali pra mim, quando eram 12 pessoas. Comecei minha carreira lá como estagiário. E aí ali eu coloquei como missão, como meta, assim como uma meta de uma empresa, uma grande empresa de chegar a algum lugar, eu coloquei uma meta até os 30 anos de idade eu me tornar CMO. E era simplesmente uma meta, porque era quase como uma humildade cognitiva. Cara, eu não sei bosta nenhuma, desculpa a palavra aqui, mas eu vou precisar de me cercar de pessoas melhores do que eu. Né? Eu vou precisar estudar mais do que a média. E se eu estiver num lugar, né, e eu já tomei decisões profissionais assim, onde eu me senti a pessoa, talvez a mais inteligente da mesa, ou eu tô errado, beleza, eu tô superdimensionando isso, ou eu tô no lugar errado. Né? E aí isso me foi até quase com um driver de mudança, de tomada de decisão de lugar que eu precisava estar. E aí quando veio tem um elemento de sorte também, que a oportunidade veio ali, quando eu voltei ao OnFly, o Marcelo me convidou, eu já estava morando aqui em São Paulo, abri mão de estar aqui, já estava até mais estabilizado, voltei para Belo Horizonte para assumir essa posição ali em dezembro de 2023, na época ele estava com 27 anos,
Tô quase 2 anos aqui dentro dessa posição hoje como CMO e eu acho que agora a meta é chegar ao IPO aí. Boa, fudido. Muito, muito, muito foda. Eu acho que o lance da meta ali até os 30 anos, eu acho que é um bom exercício, acho que para todo mundo, meio que fazer engenharia reversa. Né? Fundamental. Eu fiz a minha, né? Que era aposentar com 35. Não deu certo, mas também não tá mal, não. Tá tudo bem, mas... Só que, cara, quando eu tinha 25 anos, eu falei, cara, eu quero aposentar com 35. Aposentar não é parar de trabalhar na minha cabeça, é você não precisar mais trabalhar. Uhum. E aí é exatamente o exercício. Cara, eu tenho 10 anos pra fazer isso. Como? Eu tenho que fazer. Tipo assim, o que eu tenho que fazer, né? E aqui vem um conceito de pagar o preço, no fim das contas. Então, do mesmo jeito, né, Vini, beleza, que é esse cargo, essa posição, esse progresso até tal idade. Quando você faz engenharia reversa e vê que não é o caminho tradicional, significa que você precisa pagar mais. Você precisa pagar esse preço. Se antes era parcelado em 15 anos, agora você vai parcelar em 5. E aí, né? E aí a gente certamente se acompanhou muito da nossa grande filosofia, do nosso mantra manifesto aqui, é que, cara, a conclusão que eu cheguei é que não existe equilíbrio no alto desempenho. Eu acho que isso, inclusive, parece pesado a princípio, mas na prática eu acho que ele é mais... Ele é até natural. Ele é mais... Eu acho que essa frase serve mais para aliviar as pessoas, porque elas ficam tentando achar... Essa busca pelo equilíbrio gera mais ansiedade do que você falar assim, cara, na verdade é o seguinte, não tem. Então, o que eu vou desequilibrar para eu, nesse momento, de uma forma planejada, metódica, para eu chegar lá? E a minha pergunta é, o que você teve que desequilibrar para esse negócio? Cara, acho que principalmente minha vida social, né? Em alguns momentos até minha atividade física. Foi algo que eu abri mão durante anos. Hoje é quase que eu tô mais engajado fisicamente ali, pode até não parecer, mas, mas eu corro, tô me exercitando de forma mais frequente, até como um alívio, né? Sim, uma válvula de escape que até em alguns momentos é mais natural para pessoas da minha idade, focar apenas em álcool ou em festa, vida social, e foi algo que eu tive que abrir mão. Eu lembro claramente, eu estava trabalhando na Magi5, era uma empresa de e-commerce, e eu passei a Black Friday, que sempre bate no meu aniversário ali, em 23 de novembro, eu passei meu aniversário coletando dados ali da nossa plataforma para a nossa assessoria de imprensa, porque tinha que estar no sábado de manhã já com os veículos, né? E, cara, para mim foi muito natural. Eu passava muito tempo, né? Que eu via meus amigos saindo durante o final de semana ali. Eu ficava em casa tanto para estudar, porque eu fazia pós-graduação à noite. Chegava meia-noite, no outro dia, 5 horas da manhã, tinha que estar acordado. Então, eu acredito muito nesse desequilíbrio equilibrado, né? Desequilíbrio planejado. Planejado. Pronto, gostei, mas ficou mais sexy. E abrir mão da minha família também, né? Entendi que São Paulo seria quase como um catalisador de eu estar próximo aqui das pessoas que às vezes eu admirava ou que eu entendia que eu poderia estar perto, né? Dentro dos eventos, conexões. Aqui o GLA, inclusive, foi um grande motor de estar próximo dessas pessoas. Eu ouvia podcast, eu lembro claramente, contei isso aqui mais recentemente para a turma. Eu pegava, às vezes, o LinkedIn do Mineiro ali, pegava a da Thay, pegava de outras pessoas que eu admirava, o Cláudio Franco ali, e eu começava a ver, cara, o que essas pessoas fizeram no período para chegarem dessa posição que eu quero chegar daqui a alguns anos. Então, foi quase que um movimento natural. O que elas consumiam de livro, que curso que elas faziam, onde que elas estavam, né? Quais são os atores que elas estavam consumindo. Então, que movimentos elas faziam. E eu tentava conversar com as pessoas. Então, teve um elemento ali de cara de pau também que me ajudou bastante. Muito importante, né? Para eu catalisar esse movimento. Legal. Vini, o que é uma crença que você tinha sobre carreira, progresso, evolução, dinheiro, não faz? Você tinha lá atrás que depois que você, hoje, mais maduro, mais sábio, você viu que era uma crença meio... Cara, eu achava que depois que eu atingisse a posição de CMO, minha síndrome do impostor, ela ia sumir, porque eu tirei chegar lá. E, cara, ela piora. Ela piora, assim. Então, eu entendi que a síndrome do impostor eu teria que aprender a conviver com ela,
né? E por isso, eu entendi, até olhava, quando eu olhava o board ali do C-Levels, ele dá um fly, várias pessoas incríveis, que eu era a pessoa mais nova. E às vezes eu usava isso, cara, beleza, eu sou uma pessoa mais nova, tenho que me provar 2 vezes. Mas eu falei, não, cara, eu cheguei mais rápido que muita gente ali. Exatamente. Então, é a mesma coisa, o olhar que eu tinha quando eu falava, eu faço curso, tenho curso de turismo aqui, eu olhava minha idade e eu falo, cara, beleza, minha idade pouco importa aqui. Né? Ou importa o que eu faço, o resultado que eu entrego. Né? E talvez eu ter chegado mais rápido seja até um diferencial frente às outras. Esse é um ponto interessante. Eu escrevi um texto há alguns anos chamado Paradoxo do Ambicioso, que eu falo exatamente que existe um problema grande até, que é o seguinte: você está num momento da sua vida, você tem uma determinada ambição, né? Quando você progride, quando você avança em direção a essa ambição, muita coisa muda ao seu redor, inclusive as pessoas que você convive, os ambientes que você frequenta. Quando você frequenta esses ambientes e convive com essas pessoas, a ambição muda. Porque você começa a ver coisas que você não via antes, você começa a imaginar coisas, sonhar com coisas, e ver que é possível um tanto dessas coisas. Só que quando a ambição muda, e você não percebe isso, porque é muito fluido, muito natural, o que acontece? Você chegou no lugar que você queria lá atrás, só que agora você já quer outra coisa. Então a chance de você, inclusive, ficar frustrado é muito grande. Mesmo atingindo o que você queria. E aí o fato de você estar frustrado atingindo o que você queria te deixa mais frustrado. Porque aí você vai falar assim, mas peraí, então eu queria errado, eu queria pouco, ou quando que eu vou ficar feliz e tudo mais. E pra mim, esse negócio da síndrome do impostor é muito parecido. Porque você tem as suas inseguranças, você evolui bastante. Só que você começa a conviver com gente que é melhor que você. Que consegue, cara, te colocar... que tem mais experiência, às vezes não necessariamente mais inteligente, aprende mais rápido, mas tem mais experiência. Então, alguém sempre vai colocar um ponto de vista que você não viu, e você fala, como que eu deixo passar? Nossa, como que eu não vi? Então, na prática, eu acho que se você tem essa parada da ambição, o que você tem que fazer realmente é o tempo inteiro. Eu olho para frente para eu não ficar confortável, e eu olho para trás para eu não ficar... frustrado. Sim. E aí o tempo inteiro eu tô, cara, incomodado. Cara, eu acho que isso é mega importante, principalmente esse último ponto, porque o incômodo, eu acho que é o que, particularmente, o que me puxa. Porque se você, beleza, eu cheguei na posição de ser eu poderia me acomodar aqui. Mas a partir do momento que você começa a ser cercado de pessoas melhores, se você não tiver essa humildade, beleza, agora qual que é o próximo passo? Beleza, agora eu tô numa empresa que tá numa fase de scale-up, tá um processo de internacionalização, tive que fazer TV, coisa que eu nunca fiz. Então, você acaba tendo que cercar mais uma vez de pessoas melhores que você. Né? Que pessoas que já passaram por isso para você encurtar essa tomada de decisão. Você vai montando um playbook quase que natural ali. Sim. Mas para mim isso é fundamental. Você sempre tem que estar um passo adiante do que você está aí, já pensando adiante. Marcelo me fala, Vinícius, você é ansioso demais. Eu falei, Marcelo, eu sou igual você. Falei com ele essa semana. Eu falei, cara, eu tô olhando daqui 2 anos. Eu tô talvez no nível que o OnFly tá me exigindo, mas daqui 2 anos, como é que eu tenho que estar? Já tenho que estar preparado. Eu começar agora a me preparar. A gente teve essa conversa semana passada. Eu entrei na sala dele, falei, Marcelo, tenho que ter um olhar mais para isso, e que eu tô desesperado por ver, eu tenho que dobrar mais uma vez, de novo. Então, se eu tô falando que eu tenho hoje quase 2% desse mercado, eu quero alcançar 10% em 5 anos, então eu tenho que dobrar a cada ano. Então, qual coelho da cartola? Não é só a parte de comunicação que a gente tá falando aqui. Tem que ter um olhar mais para produto, para pricing, né? Entender quais são as outras alavancas, criar novas linhas de receita, ter um olhar mais sistêmico ali de negócio, olhar para M&A. Então, que aí outras habilidades. O cabelo branco, ele também vai ganhando a habilidade de escolher quando que realmente tem que desesperar e quando tem que... Eu acho que a sabedoria, então, acho que ele certamente também tem os traços parecidos, mas talvez uma habilidade... Eu nem conheço ele, né? Então, tô falando... Um cara incrível, você tem que conhecer. Quero conhecer. Mas eu acho que a sabedoria começa a vir de saber escolher essas brigas cada vez melhor. E Vini, uma coisa importante aqui. Quando você olha para sua carreira, de modo geral,
certamente você teve um monte de gente que trabalhou com você e que não cresceu tão rápido quanto você. O que você entende de todas essas coisas que foram as mais determinantes, seja de comportamento, habilidades, que você meio que se apegou, que te ajudaram a crescer rápido? Acho que, o primeiro ponto acho que é a ambição e a curiosidade, mas tem um terceiro que eu gosto muito, que acho que é onde a maioria das pessoas travam, que elas sentem que precisam estar 100% preparadas para assumir algum desafio. E eu nunca estive 100% preparado para assumir os desafios, né, que eu peguei. Então, no início da OnFly, eu manjava um pouco de viagens corporativas, que eu fiquei um tempo dentro de uma empresa dentro dessa área, não na parte de marketing, mas eu nunca tinha feito marketing na minha vida, e aí eu fui para ali era o ponto de eu errar, de eu aprender, e aí eu fiz várias coisas pela primeira vez. Então, depois da OnFly, assumi a mais de 5 ali, com o time fundador, me tornei sócio, e eu também não estava preparado para ser gerente de marketing. Eu lembro claramente que durante a entrevista, eles nem entendiam também qual era a posição necessária para essa pessoa, né, que ia cuidar do marketing. Eu falei, social media, um cara de conteúdo. Eu falei, não, eu meti no meio da entrevista. Eu falei, não, cara, você precisa de um gerente de marketing. Aí, de uma pessoa para tocar o marketing todo, o head de eu mesmo. Mas aí eu fui buscando pessoas complementares a mim, que sempre me apoiavam. Eu acho que eu nunca fui a pessoa mais talentosa. E então, entender onde não era bom me ajudou bastante, porque eu trazia sempre pessoas que iriam me complementar, me ajudar dentro daquele desafio, conhecendo o negócio. E aí, com o Fly foi a mesma coisa. Eu não estava preparado para ser CMO antes dos 30. Eu assumi dentro daquela época de uma série A. Mas acho que isso foi me moldando, né? Isso me ajudou a entender o que eu precisava fazer para eu me complementar e chegar dentro do que era esperado de mim dentro daquele desafio. Então, acho que o fato de nunca ter preparado, eu acho que foi quase que um propulsor de carreira. Você está querendo dizer que todas as pessoas não são medrosas e frouxas, é isso? Isso acontece, é natural. Faz o corte aí. Não, mas eu acho um ponto bem pertinente, cara, porque, assim, na verdade, tem um modelo mental por trás disso que você falou, que é um comportamento que eu entendo que eu não estou 100% pronto, mas existe alguma coisa na sua cabeça que mas eu consigo aprender rápido. Ou mas eu sou esforçado e foda-se. Mas tipo assim, mas o que é o pior que pode acontecer e tal? O que dessas coisas você entende que tá mais presente na sua cabeça que te ajuda a fazer esse movimento? Porque essa é a realidade. Ninguém tá pronto nas coisas, né? Eu acho que volta ao ponto de eu falar do olhar sistêmico. Eu sou muito fácil de conectar alguns pontos, então às vezes uma coisa que não era tão óbvia, eu puxo e consigo encaixar muito bem ali do negócio. E aí, hoje olhando até para nossa estratégia de marketing, ela é muito isso. Né? É um mercado que é chato, mercado de viagens corporativas. Ninguém gosta de viajar a trabalho. Eu cheguei aqui agora, né? Quem não sabe, cheguei direto aqui no escritório de LA, de uma viagem. Cheguei cansado, acordei 5 horas da manhã, que moro em BH, tem que ficar mais tempo no trajeto com fins do que dentro do avião. Uma viagem corporativa, você precisa dar ROI para a empresa. Então, e você fica longe da família, eu fico longe dos meus cachorros, então é chato, não é tão legal. Então, acredito que fazer tudo isso, ter esse olhar sistêmico, né, e aliado à curiosidade, acho que foi fundamental, né, entender que eu não estou 100% preparado me ajuda até a olhar para outro. Ter uma adrenalinazinha no e me cercar de pessoas melhores que eu. Assim, várias pessoas do meu time, talvez eu seja uma das mais novas. Eu lidero todas as pessoas do meu time que são líderes, de todas elas eu sou o mais jovem. Entendi. Então, isso nunca me travou, assim, pelo contrário. Você acha que esse é um jogo interessante ali, porque esse desconhecido, esse risco e tal, na prática, ele te dá mais gás do que te atrapalha. Se eu vejo um desafio que pra mim tá fácil, eu fico desmotivado. Eu acho que o fato de ser difícil... Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Então, o fato de ser difícil é algo que me move, né, e me busca a querer aprender mais. Fudido. Velho, estamos chegando aqui ao final, mas... papo muito bom mesmo, e eu já te falei isso várias vezes, fico super orgulhoso da sua trajetória também. Tive o privilégio de ter alguns marcos aí ao longo dela. E quando estava no papo aqui, a gente teve um encontro fechado aqui com alguns alunos, e o Vini falou,
Ô Vini, você disse que uma das coisas que você fazia bastante era, ao ouvir o Deep Growth, ver a recomendação final das pessoas, e que isso na prática te ajudava exatamente porque você entendia, cara, o que é relevante para essa pessoa e tal. Então, Vini, o que são as suas 3 recomendações de conteúdo? E aí pode ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser um podcast, mas 3 conteúdos que você acha que são muito importantes para quem quer ter uma jornada, ou para quem quer ter mais sabedoria, ou para quem quer tomar melhores decisões. Cara, eu acho que começar por um livro que me marcou muito, que foi de um grande amigo meu que fundou a Festa, do Daniel Daya. Ele me indicou talvez o livro que mais me transformou, que chama Do Zero a Um, que foi do fundador da PayPal. Do Peter Thiel, né? Exatamente. E ele fala muito sobre inovação, né? Sobre, às vezes, a tecnologia não é necessariamente, às vezes, um algoritmo, mas um jeito novo de fazer alguma coisa que não vai ser 10% melhor, mas às vezes vai ser 10 vezes melhor. Quando você olha para um Fly, é exatamente isso. A gente está fazendo uma coisa que é 10 vezes melhor do que o modelo tradicional. Por isso que eu sou tão motivado, eu gosto tanto de estar ali. Mas é um livro que me marcou muito de eu querer ser uma pessoa diferente, de eu ser um profissional mais valioso, não querer e nem fazer repetir mais do mesmo. Então, foi um livro que me marcou muito. Outro sobre o aspecto de liderança foi o Rafa, aqui do GLA, que ele me presenteou com um livro que marcou muito. Sempre me identifiquei muito como um líder, às vezes me peguei em alguns momentos por ser um líder executor, um líder às vezes até bonzinho, de querer pegar as buchas e executar, e eu vi que às vezes eu estava prejudicando meu time, né? Querer ser amigo de todo mundo. Então tem um livro chamado Radical Candor, que me ajudou demais. Foi fundamental, inclusive li no ano passado, quando eu assumi aqui a posição de Smoke Don't Fly. E tem um último, né, que chama How Brands Grow, né, do Brian Sharp, que talvez o pessoal tá mais... vem comentando mais sobre ele, mas é um livro que ele vem desconstruindo várias teses, né, que são comumente ditas, né, dentro do universo de marketing. Então ele coloca uma ciência até de como construir marketing. Então é um livro que eu indico para todos aí, a galera de brand, a Guta aí, gosta bastante aí dele. Então, são alguns livros, desde técnicos até um pouco mais inspiracionais, que me marcaram bastante. Sou um cara que gosto muito de ler. E tô bem feliz que o GLA voltou, porque foi uma grande fonte de conhecimento, né? Eu falei que eu sempre tentei me cercar de pessoas melhores. Como eu morava em BH, o jeito de ouvir as histórias, de conhecer as pessoas, de estar junto, foi muito pro podcast. Então, foi uma grande alavanca para mim. Animal. Velho, obrigado. Foi um prazer. Valeu ter você aqui. E agradecer a Fly também, né? Que é uma grande parceira do GLA em vários aspectos. Então, vai ter jabá nessa temporada aqui. Patrocinador oficial. Boa, valeu, velho. Obrigado. Valeu.